É nesse momento que você vai continuar fazendo bem. É nesse momento que você vai continuar avançando sem retroceder, sem desmaiar, sem olhar para o lado se alguém está fazendo ou não está. Não importa, continue com a sua fé. Amém? Aleluia. Abre lá, por favor, em Gálatas 6. Aleluia. Gálatas 6, versículo 6, se eu não me engano, deixa eu ver, 7. Gálatas 6, 7, diz assim: não erreis, ou não vos enganeis, né? De Deus não se zomba, ou não se deixe escarnecer na minha versão. Porque tudo que o homem semear, fala semear, isso também ceifará. Glória a Deus, nós somos o povo da fé, semeamos coisas em fé e boas sementes, amém? Então escolha bem as suas sementes. Amém? Nós vamos entrar num próximo ano, irmãos, e esse é o ano da semeadura. Tudo que você semeou esse ano é o que você vai colher no próximo. Se você não gostar da sua colheita, então verifique as suas sementes e mude as suas sementes para que durante o ano você possa colher melhor. Amém? Então ele diz, tudo que o homem semear também certamente ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, amém? Você é o povo do Espírito. Você é o povo da fé. E esse é o nosso estilo de vida. Nossas semeaduras são aí, irmãos. Não na carne, mas no Espírito. Nas coisas do Espírito. Amém? Aleluia. Do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então ele está falando de um tempo de semear, mas ele está falando de um tempo de não parar, continuar semeando e continuar colhendo. Então perseverar na sua fé é precioso demais. Semeie sempre, ande em fé sempre, confesse a palavra sempre. E não pare, não desista porque você ainda não viu os resultados. Continue crendo que eles vão chegar. E isso é fé, é continuar independente de. É continuar crendo. Nós estamos esperando a volta do nosso Senhor, irmãos. Você não viu Ele ainda. Pela fé você sabe que Ele veio, pela fé você sabe que Ele vai voltar. Amém? E é essa a nossa esperança, viva esperança, a volta do nosso Senhor. Então nós precisamos permanecer em fé, permanecer. Porque a Bíblia fala que chegará tempos onde frieza, ou desânimo, ou situações dessas vão bater. E é em todo mundo. Agora, como é que o seu coração vai estar? E quem é o responsável de aquecer o seu coração? Não é o grupo de louvor. É você mesmo. Então, nós precisamos estar com o nosso coração fervorosos, aquecidos, cheios de fé. E isso nós fazemos diariamente, caminhando diariamente, sem parar. Perseverar na sua fé. É precioso demais. Amém? Então, ele fala, não cansemos de fazer o bem. Se a Bíblia está dizendo para não cansar, é porque alguns cansam. Ah, eu já falei, eu já declarei, eu não estou vendo mudança nenhuma no meu casamento. Ah, eu já fiz de tudo e meu filho não muda. Ah, eu já tentei de tudo, meu patrão não me dá o aumento. Então, essas pessoas, elas desistem porque elas não perseveram. Elas param no meio do caminho. Elas até semearam, mas no momento de cultivar a terra, de jogar a água, de regar, para que essa semente produza, elas desistem. Elas cavam, elas tiram a semente, elas desfazem com as suas próprias palavras, porque murmuração é como se jogasse veneno na sua plantação. Então você e eu devemos andar pela fé, viver pela fé. É preciosa a sua fé. E sabe, tudo que o diabo quer tirar de você não é seus bens materiais, porque para que ele quer isso? Ele quer roubar a sua fé, porque é ela que vai te carregar, ou ela que vai te fazer avançar, não só na terra, mas para a eternidade. É pela fé que você aceitou Jesus. É pela fé que você desfruta dos benefícios da salvação. Então, guarde a sua fé. Viva ela intensamente, porque ela é preciosa. Vamos continuar mais um pouquinho. Você cantou, você disse, eu acredito. E isso é viver pela fé. Pai, você falou para mim, eu vou ficar com essa palavra. Você disse que eu sou curado, então está doendo, mas eu vou continuar declarando que eu sou curado.
Está difícil, mas eu vou continuar dizendo que vai ficar fácil. Que o Senhor abre portas até onde não existe portas. Irmãos, Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de mudanças. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus que faz milagres acontecer. Não existe impossíveis para Deus. O que você pensa que é difícil, para Deus, não é. Você só precisa continuar crendo. Pai, para você não é impossível. Você pode mudar. Você pode transformar. E eu continuo crendo no seu poder. Independente de. Amém? Então não cansemos de fazer o bem. Continue fazendo o bem. E o que é o fazendo o bem? Aos outros também. Mas fazer bem também é falar em fé. Também é falar coisas boas. Também é abençoar vidas. Faça o bem com a sua boca. Abençoe pessoas. É fazer o bem. Quantas pessoas precisam de apenas uma palavra para que o seu dia mude? Pode ser você esse que vai carregar essa palavra e dizer que o seu dia seja um dia próspero, abençoado e bem-sucedido. Que você receba as respostas das suas orações. Porque pessoas para falar o que não deve já tem muito, né, irmãos? Então você não faz parte daquele grupo. Você faz parte do grupo da fé. Que, independente da circunstância que você está vendo, você vai falar o que você crê. Não foi assim que Deus fez? Ainda que estava tudo em forma e vazia, Deus disse, haja luz. Era o que Ele queria. Ele já estava vendo sem forma e vazio. Ele queria luz, haja luz. Você está vendo bagunçada a sua casa? Haja luz, haja organização, haja temor, haja reverência. Você está vendo sua empresa falindo? Haja restauração na minha empresa, haja dinheiro, haja clientes. O que você precisa? Você pode chamar pela sua boca. Só não pare, só não desista. Mas não entrou ninguém ainda. Continue confessando. Mas minha renda não mudou, continue crendo. Até o último minuto, irmãos. Porque você vai receber da sua fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Jesus disse assim, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Qual tem sido o nosso alimento? Você vai viver do que você está se alimentando. Qual tem sido o seu alimento? E eu não estou fazendo de comida. Também é importante. Porque se me alimentar mal, você também vai ter prejuízo no seu corpo. Mas eu estou falando das coisas espirituais agora. O que você tem assistido, o que você tem ouvido, isso vai despertar em você uma forma de viver. Por isso Romanos diz, para a gente não viver no padrão do mundo e renovar a nossa mente. Isso quer dizer para a gente prestar atenção no que nós estamos vendo. Quanto mais você ver algo, mais você vai querer ver algo. Quanto mais você ouve sobre algo, mais você vai querer ouvir sobre aquilo. E tudo que você se alimenta, você vai viver daquilo. Você vai caminhar naquela direção, até mesmo sem perceber que está indo para lá. Às vezes nós estamos, não sei se já aconteceu com você, eu estava falando com o pastor esses dias, que um dia eu estava vendo um filme, normal, era um filme de fim do mundo lá, era uma onda, sei lá, nem lembro mais direito, mas era alguma coisa nesse sentido. E eu estava vendo normal o filme, daqui a pouco eu percebi que eu mesma estava ficando ansiosa. E eu, mas por que eu estou ansiosa com esse filme? Por que isso está me deixando agitada? E ainda eu queria continuar vendo o filme, porque o filme era legal. Mas quando eu percebi que as minhas emoções estavam sendo tocadas, eu desliguei. E eu disse, eu não vou mais assistir. Mas eu queria assistir. Aí, como Paulo diz, ficava aquela luta lá no meu corpo. Não, é legal, eu vou assistir. O filme já está quase no meio para o final, falta parte melhor. Mas eu percebi que estava mexendo com as minhas emoções. Ainda que eu não estava preocupada com o fim do mundo, eu não estava preocupada com nada. Mas o Espírito me mostrou, isso aí está mexendo com as suas emoções, você está ficando ansiosa. Então, nós precisamos prestar atenção no que nós estamos nos alimentando. Porque nós nos inclinamos para aquilo sem perceber. Ou entramos em áreas, em coisas que nós não precisávamos. Quantas coisas nós temos ouvido que estão nos deixando ansiosos, preocupados, nervosos, desnecessariamente, porque às vezes é uma fake news lá, nem é verdade, porque era um filme. Às vezes é até uma verdade, mas não é para você se preocupar com aquilo.
Até porque talvez você naturalmente não poderia fazer nada, você pode apenas orar. Então, nós precisamos prestar atenção. Jesus disse, aquele que de mim se alimenta. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Renovação da mente. Quando mais você buscar conhecer ou se alinhar com o Senhor, mais por Ele você vai viver, mais na palavra ou nas promessas você vai vivenciar. Porque é delas que você está se alimentando. Então, chega uma circunstância, você diz, ei, a palavra diz isso sobre essa circunstância. Mas todo mundo está dizendo, mas a palavra fica aqui, então eu vou ficar com ela. Vamos continuar mais um texto que eu quero compartilhar com você. Abre lá em Gênesis 26. Deixa eu ver se é isso mesmo. 26. Vai falar de Isaac na terra dos filisteus. Havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, já tinha acontecido uma situação difícil, porque uma situação de fome é uma situação difícil. Já tinha acontecido com Abraão, e a Bíblia fala que agora estava tendo outra situação de fome. Então, Isaac foi para um lugar, foi conversar com esse rei, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei à tua descendência todas estas terras e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os estatutos e as minhas leis. Então, no momento difícil, um momento de pressão, o Senhor falou com Isaac. Irmãos, qualquer momento de pressão que nós possamos passar no mundo, nós temos uma palavra do Senhor. A gente às vezes não sabe, mas nós já temos. Nós já temos instruções para qualquer coisa que possa vir futuro, porque Deus já está no nosso futuro. E Deus já falou com ele para que ele fosse para aquele lugar. Fique nessa terra que eu vou te falar. Fica aqui. Assim, habitou Isaac em Gerar. Então, eu vou pular um pouco essa parte aqui. Isaac tem umas situações lá por causa da sua esposa. O rei lá quer puxar a mulher para ficar com ele e tal. Eu não quero falar muito sobre isso. Eu vou passar um pouquinho e você vai compartilhar comigo mais um pouco aqui no versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. Versículo 12. Começo do texto disse, havia fome na terra. Então, do versículo lá, do primeiro até o versículo 12, ele estava no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Certo? Havia fome naquela terra, e agora a Bíblia fala que Isaac estava o quê? Semeando lá. Aleluia. Ele não parou. Fé não pode parar. Fé não para. Fé persiste. Vai até o fim. Ele não parou, já estava difícil antes. Ele poderia dizer, Senhor, está difícil, não tem comida, vou parar, vou desistir. O Senhor disse, mas nada aconteceu. Ao contrário, eu tive problema nessa terra. O homem quis pegar minha esposa. Estou mal com o rei da terra. Mas Isaac perseverou. Ainda que seja um tempo difícil. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. O tempo era difícil, a Bíblia fala. Mas ele semeou no tempo difícil. Ele não esperou o tempo ficar fácil. Ele não esperou ter o dinheiro, ele não esperou ter a saúde bem para melhorar, ele não esperou os filhos voltar para casa para fazer alguma coisa, ele não esperou que esteja tudo a flores para que agora a gente vai mudar. Porque as pessoas pensam assim, vou esperar virar o ano para que a gente
possa no próximo ano fazer tal coisa. Ah, eu vou esperar o meu marido mudar, que aí, quando ele mudar, aí eu vou mudar também. E comece você primeiro. Persevere na sua fé primeiro. Ande ou use a sua fé primeiro. Porque as mudanças vêm depois. Porque fé faz independente do tempo, da circunstância e da situação. Fé é para hoje e é para agora. Não é futuro. Futuro é esperança. Fé é já. Fé é independente do que você tem no bolso, independente do que você tem na mente. Você continua na fé. A sua mente pode estar indo para um lado e dizendo, não vai dar, não é assim, está tudo ruim, você está sozinho, não tem ninguém. A sua mente pode estar sendo bombardeada, irmãos, mas você precisa continuar crendo com a sua fé. Porque é a sua fé que vai te manter firme. A sua mente, ela muda. Daqui a pouco acontece qualquer coisinha e você já diz, ai, que legal, já mudou, já isso, já aquilo. Mas a sua fé tem que ser inabalável. Independente da circunstância. Então, Isaac continuou semeando. Semeou Isaac naquela terra e colheu no mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E por que o Senhor o abençoava? Porque Isaac era um homem de fé. Porque diante de umas circunstâncias difíceis de fome na terra, não era fome na cidade dele. Não era fome dentro da casa dele, é só a minha casa que está passando dificuldade porque eu estou desempregado. Vamos no vizinho pedir alguma coisa. Homens e mulheres de fé perseveram. E essa é a diferença dos homens e mulheres que são de fé. Perseverar. Não quer dizer que eles têm uma vida, só de vitórias e conquistas. Sim. Mas para que essas vitórias e conquistas permaneçam ou recebam, eles precisam perseverar diante de circunstâncias e adversidades. Todos nós precisamos. Então não pare na sua fé. Não desista daquilo que você está crendo, daquilo que você está sonhando, daquilo que você está confessando. Não retroceda porque não pegaram junto comigo. Ei, a fé que tem para ti, a Bíblia diz. Você pode até compartilhar fé, falar fé, mas a minha fé é para mim. Vai me manter de pé, vai me fazer avançar, e eu posso, em pé, poder ajudar a outros. Ninguém caído vai ajudar alguém que está de pé. Vai puxar a pessoa, ao contrário. Então, ande pela sua fé. Permaneça na sua fé, mas eu estou sozinho. Tudo bem, só tinha Noé no começo. Mas sabe, Noé conseguiu levar a sua casa. Mas Noé não levou só a sua casa, Noé levou aí dos animais para a produção do mundo. Se você ver algumas passagens da Bíblia, só tinha um naquela casa. Mas aquele um foi precioso. Então não pare na sua fé. Persevere, seja em qual área for da sua vida. Vai ter um grande resultado e um grande galardão. Mas precisa perseverar. Até o fim, irmãos. Até o fim. Não chegou ao fim, então continua caminhando. Continua semeando. Continua crendo, continua declarando. Continue dando passos de fé. Porque fé tem ações correspondentes. A ação de Isaac foi semear num tempo de seca. Pessoas poderiam até dizer, agora é a hora de você fazer investimento? Você não está vendo o que está acontecendo na Bolsa? Agora é hora de abrir empresa? Você não está vendo o que está acontecendo no país? Se Deus falou, segue o que Deus disse. Se Deus não falou, aí você busca direção. Senhor, eu preciso fazer isso, ou eu desejo fazer isso. Mas quando se tem uma palavra, irmãos, avance com ela, independente de quem pegar junto com você ou não pegar. Porque quando Deus fala, nem todo mundo vai te compreender. Porque quando Deus dá uma direção, a maioria, irmãos, não vai pegar junto. Porque a direção foi dada para você, não foi dada para todo mundo. Talvez a direção para o outro é outra direção. Vamos lá.
E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Ele foi para lá por uma questão de sobrevivência. Estava tendo fome, Deus falou, fica aí. Mas naquele lugar de obediência, lugar de perseverança, lugar onde ele semeou, a Bíblia fala que ele prosperou e foi muito rico. E aí você está pensando em dinheiro, né? Pois é, mas riqueza não é só dinheiro. No lugar de obediência, você é suprido em tudo. No lugar de obediência tem alegria, tem paz, tem prosperidade, tem dinheiro, tem suprimento. No lugar de fé, quando você anda pela fé, irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus anda em fé. E quem anda em fé recebe do Pai. E não recebe só dinheiro. E não recebe só minha família. Recebe tudo. Porque Deus ama os seus filhos. E tudo que você precisar vai chegar às suas mãos. Vai chegar para você e para mim. Porque você tem um bom pai. Amém? Vamos lá, vamos continuar mais um pouco. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. E eu vou continuar aqui lendo. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. As pessoas estão de olho em nós, irmãos. Você querendo ou não, alguém está observando a sua vida. Fazendo certo ou fazendo errado, alguém vai observar a sua vida. A diferença é que quando você está fazendo certo, aí as pessoas reclamam. Quando está fazendo errado, ninguém liga. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então, ele começou a crescer, a prosperar, a avançar. Mas só que isso trouxe situações também. Começou a levantar invejas, oposições. Tudo aquilo que o pai dele tinha feito e ele queria continuar, eles estavam tentando entulhar. Quantos sonhos o inimigo tem tentado entulhar seu? Quantos projetos ele tem tentado jogar terra, dizendo, não vai dar certo. É melhor você desistir. Não tem cura. Isso é o mundo falando para nós. Todo mundo está desempregado, a situação do país só vai piorar. Você não está vendo os países lá de fora? Essas são as vozes do mundo. A Bíblia fala que no mundo há muitas vozes. Agora, você e eu decidimos a quem nós vamos dar ouvido. Essa decisão é sua. Não é do mundo. Você pode escolher. O maior poder que o Senhor nos deu foi o livre-arbítrio, o poder de escolha. Você pode escolher não ouvir essas vozes. Porque, como eu disse, quando nós damos ouvido a essas vozes, nós vamos caminhar segundo o curso do mundo. Nós não vamos renovar a nossa mente. Ao contrário, nós até vamos renovar com as coisas do mundo e caminhar para isso. E isso, como nós olhamos lá, nós lemos em Efésios, em Gálatas, é caminhar na carne. Então, versículo 17. Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou a Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquela terra, naquele vale, e acharam ali poços de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então, aqui você vai ver, ele vai cavar os poços, e pessoas vão ficar contendendo até que ele cava poços, e ninguém mais não contende com ele. Então, você e eu devemos continuar perseverando. Ele não desistiu por causa das dificuldades. Ele não parou porque uma situação ruim veio. Ele não quis jogar, né, a toalha, como a gente fala aí. Porque está difícil, porque ele não me entende, porque não dá certo. Não pare. Não desista. Tem um galardão à sua espera.
Tem bênçãos do outro lado, você precisa continuar caminhando. A Bíblia fala para nós buscar ao Senhor. E o resto, Ele vai nos dar. Então, você e eu só precisamos seguir uma instrução tão simples. Buscar ao Senhor, de todo o coração. De todo o vosso entendimento, com toda a vossa força. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. O problema é que a gente inverte o versículo. A instrução é simples. Não precisa de uma interpretação maior do que buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor é continuar andando pela sua fé. É continuar crendo, é continuar participando das coisas espirituais. Não parar porque fulano parou, ciclano parou, errando, fulano errou, ciclano também falhou. É continuar caminhando, independente de, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o alvo. Os meus olhos e os seus devem estar em Cristo. Quando os nossos olhos estão nele, irmãos, pode bater o vento que for. Você vai ver, você vai sentir o vento. Mas os seus olhos estão conectados com o alvo. E aí, não importa o que está do lado, na frente, você está focado no alvo. Você está focado. Nós precisamos, irmãos, caminhar em fé, estar com a nossa lâmpada acesa. Nós precisamos estar com o nosso coração aquecido, porque Jesus já está às portas. E essa função é nossa, pessoal. Não fique esperando ninguém te avivar. O avivamento começa aqui. E quem faz o avivamento é você. É você pedindo, Espírito Santo, me aviva. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, você comigo, Ele está aí para te ajudar. Ele só precisa que você libere a palavra. O Espírito Santo estava pairando sobre as águas. Deus disse, haja. O Espírito Santo fez. Ele está dentro de mim e de você, querendo te socorrer, mas Ele precisa que você diga, Espírito Santo, me ajuda. Ele não vai fazer sozinho. Porque Ele é um ajudador, Ele não é um fazedor. Ele ajuda, Ele faz, quando você pede a sua ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Quando nós falamos isso, nós nos humilhamos e pedimos, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem você eu não consigo. Mas com o Senhor pode, dá. Abre as portas que eu não posso abrir. Faz as conexões, Senhor, que eu não sei fazer. Levanta as pessoas, Pai, que eu não sei levantar. Mas Deus sabe. Você e eu precisamos continuar em fé. Continuar prosseguindo. Continuar avançando. Continuar crendo. Não desista da sua fé. Não desista de pessoas. Não desista do seu casamento, não desista dos seus sonhos, não desista da sua saúde, não desista dos seus projetos. Se Deus te deu, irmãos, cuide do que é seu. Se você não cuidar do que é seu, pode ter certeza, seja casamento, filho, dinheiro, alguém vai cuidar. Tem muita gente reclamando do casamento, larga ele de 5 minutos. Se não tem alguém querendo cuidar do seu marido, da sua esposa. Pode ser feio, bonito, alto, magro, não importa. Sempre vai ter alguém cuidando. Larga o seu dinheiro em algum cantinho. Dá 2 segundos. Alguém vai dizer, opa, glória a Deus, achei o dinheiro. Achado não é roubado. Não importa se é R$2 ou se é 100 milhões. Para quem achou, dinheiro é dinheiro. Talvez para você, só R$2, vou deixar ali. Deixa lá. Então, cuide do que é seu. Não deixe largado. Não deixe para os outros cuidar. A gente deixa os filhos, né? Para as babás, para os vizinhos, para a amiga, para a sociedade. E a gente está vendo o que está acontecendo com as nossas crianças. Irmãos, quantos casos de abuso infantil? Eu deixei 5 minutos na casa de fulano. Deixei dormir na casa de ciclano. Mas a gente às vezes não deixa só os filhos, não. Às vezes a gente deixa o marido para fulano cuidar. A gente deixa o nosso dinheiro para Beltrano administrar. A gente deixa a nossa casa para alguém cuidar. Tem um filme que eu achei interessante. Há muito tempo eu já assisti. Dentro desse filme tem uma frase, e não é cristão. O rapaz diz assim para a moça, se a sua casa pegasse fogo, o que você salvaria? Isso no começo do filme, ele passa toda a história do filme. E lá no final, ela está pronta para casar. E ela está dando uma festa. E aí ela lembra dessa pergunta. E aí ela vai até o botão lá, que é extintor de incêndio, e ela aperta.
E todo mundo sai correndo, correndo, porque vai pegar, pensa que está pegando fogo. E ela ficou observando as pessoas, inclusive o seu noivo. E o seu noivo vem e fala, pega o laptop, pega isso, pega aquilo outro. E ela entendeu que tudo para ele era precioso, menos ela. Porque o bem mais precioso que você tem é aquilo que Deus te deu. Sua salvação em primeiro lugar, a sua família, seus amigos são preciosos. Às vezes a gente pensa que não. O que você tem mais de precioso? Sua fé. Guarde ela. Ela ia casar com alguém que valorizava tudo, menos ela. Que é o mais importante num casamento. Guarde a sua fé e valorize a sua fé. Valorize aquilo que Deus colocou na sua vida. Mas é tão velhinho, é tão pouco. Irmãos, como a gente despreza o pouco. Eu aprendi isso e eu tenho procurado observar isso na minha vida. Jesus multiplicou, não foi milhões, foi 5 pães e 2 peixes. É pouco. Talvez eu e você dissesse, tão pouco, para quê? Seu casamento, tão pequeno, valorize ele, porque é nele que Deus vai trabalhar. Seus filhos, é nele que Deus vai trabalhar. A sua casa pode ser pequena, pode ser um barraco, pode ser uma mansão, mas é sua. Deus te deu, valorize. Valorize aquilo que Deus confiou a você. Principalmente, irmãos, vida. Porque o mundo está valorizando as coisas. Infelizmente, não está muito diferente na igreja, não. Muitos, meu celular, ai, quebrou meu celular. Bate nos filhos, mata um que quebrar o celular dele. Mas quem tem mais valor? O celular ou a pessoa que, por algum motivo, sem querer, deixou cair? Então, valorize as pessoas que Deus colocou na sua vida, porque foi por causa delas que Jesus veio. Foi por vidas, não foi por coisas. Se nós comemoramos o nascimento de Jesus, seja em dezembro ou fora de dezembro, porque a Bíblia não fala quando foi, mas podemos comemorar o ano inteiro. E isso é maravilhoso demais. Ele veio por vidas. Ele veio por sua causa. Então, valorize primeiro a sua vida. Minha vida não vale nada, eu não sou ninguém. Isso não é valorizar o que Jesus conquistou com alto preço, preço de sangue. Valorize-se. Porque se você não vai valorizar você, como você vai valorizar alguém? O bem mais precioso que você tem é você, quando olha no espelho, né? Não importa. Seu cabelo é liso, grande, pequeno, não importa. É seu. Então, guarde a sua fé, valorize a sua fé, ande pela sua fé. Não desperdice a sua fé. Ame as pessoas. Invista nelas. Porque a gente fala de fé muito, e é verdade. Mas a Bíblia também fala que a fé opera pelo amor. E se você ficar o dia inteiro confessando, mas não andar em amor, irmãos, sinto muito, não vai funcionar. E amor dá trabalho. Como dá trabalho. Mas vale a pena. Como a fé também vale a pena. Perseverar em fé, irmãos, vale a pena. Como nós cantamos, ainda que seja em lágrimas, você vai voltar com júbilos. Valeu a pena. Olha, eu perseverei, eu investi, eu orei, mas está aqui hoje, olha. Meu marido está aqui, meu casamento foi restaurado, a pessoa que eu intercedi está curada. Persevere na sua fé, não desista dela. É o bem mais precioso que você tem. Todos recebemos uma medida de fé, Deus deu a todos. A função nossa é esticar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Essa é a nossa função. Ande em fé. Não pare por causa de circunstâncias, desafios. Vão vir para todos nós, irmãos. Em alguma área da sua vida, em algum tempo, vai vir desafios. A Bíblia é clara sobre isso. Jesus não deixou nem um pouquinho disso de fora. Ele disse, no mundo vai ter aflições, situações vão surgir. Mas, ei, vocês não fazem parte do mundo. Fiquem em paz, vocês estão comigo.
Só que às vezes a gente esquece que nós estamos com Ele. E aí deixamos a influência do mundo nos afetar. Por isso é importante nós estarmos aqui, reunidos. Porque quando nós estamos lá fora, a gente meio que se suja. Mas aí quando nós viemos para cá, a palavra nos limpa. A unidade, o amor uns dos outros nos ajuda, nos fortalece, nos levanta. É importante, irmãos. Os dias se aproximam. E quanto mais o dia se aproxima, mais unidos nós devemos estar. Mais cheios de fé e convictos nós devemos estar. Mais preparados e atentos nós devemos estar. Vigilantes. Apercebidos. Mais fiéis nós devemos ser. Porque é importante essas coisas. São instruções que o Senhor nos deixou. Porque você e eu ia precisarmos. Então ande em fé. Não pare na sua caminhada. Não desista porque está difícil. Quando tem alguma coisa muito difícil para mim, eu me lembro de um texto que fala: em todo mundo tem pessoas passando pelas mesmas coisas. Então, Senhor, se eles estão passando e eles venceram, eu também posso vencer. Eu vou continuar. Me dá mais força para mais algumas léguas. E sabe, Ele sempre dá. Me dá estratégia para essas léguas. Ele sempre dá. Irmãos, Filipenses diz: perto está o Senhor. Você perdeu uma oportunidade de sair correndo ou dar uma gargalhada. Porque, irmão, nos momentos mais difíceis da sua vida, é você saber que perto está o Senhor. Mas Ele não está perto só aqui. Ele decidiu morar aqui. E isso é só um Pai tão amoroso. Então, Ele está perto, Ele está vendo as aflições, Ele está vendo o seu clamor. E Ele vem ao teu socorro, ao teu encontro. O povo no deserto clamou. E a Bíblia fala, quando eles clamaram, Deus veio. Deus interviu. Deus desceu. Deus veio, Deus desceu por causa deles. A Bíblia fala que quando eles estavam no Egito, eles clamaram. E Deus desceu para interceder, ou para interagir, ou tem uma outra palavra melhor. Deus agiu em favor deles. Sabe, quando você está em momento de aflição, em situações, seja ela qual for, na saúde, nas finanças, na família, nos negócios, aquilo que está te afligindo, que às vezes parece até bobo para os outros, não importa. Para Deus, você é importante. Tudo que te aflige, para Ele é importante. Seja grande ou pequeno, para Ele você tem valor. Então Ele intervém quando você clama. Ele levanta socorro para você e para mim. Agora, irmãos, não rejeite o socorro do Senhor. Eu não rejeito. Às vezes a gente pensa que não. Porque às vezes o socorro do Senhor não vem nos presentes bonitos embaixo das árvores. Às vezes o socorro do Senhor não vem com uma cavalaria enfeitada e bonita. O presente do Senhor para nós veio montado num burrinho. Quem olhou disse: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Rejeitaram. E era o presente do próprio Deus. Porque eles esperavam uma cavalaria. Eles esperavam uma guerra. Eles esperavam um império chegando. Às vezes Deus levanta pessoas para mim e para você. Fulaninho, nem tem estudo. Ciclano, podia ser outro não. Senhor, mas é feio. Não tem dinheiro. Não podia ser o pastor fulano de tal. Como disse Naamã, não podia impor as mãos, fazer uma celebração para mim. Na água do Rio de Jordão não tinha rio melhores, não. Então, quando Deus mandar o socorro, não olha para a embalagem, não. Porque provérbio diz que não é bom olhar para a aparência. E às vezes a gente está rejeitando os benefícios do Senhor, porque a gente olha a embalagem. Já viu criança? O pacote é enorme, eu quero aquele.
Aí o pacote é desse tamanhinho e tem uma barra de ouro. E o grandão era um presentinho de plástico. Pela inocência, ele fica feliz porque é presente. Mas quem já tem conhecimento, caramba, fiz a escolha errada. Porque olhou para a aparência. Então, Deus tem enviado socorro para nós, irmãos. Às vezes, é a gente que está rejeitando. A gente não fala que rejeita. E, às vezes, a gente nem percebe que rejeitou. Mas a gente olhou para o natural. Por isso que Deus nos chama a viver pela fé. Porque, na fé, você não vai olhar para o natural. Você nem vai entender. Você vai dizer, Senhor, eu não sei. Ou para o seu amigo, eu não sei por que eu estou escolhendo isso. Mas é isso, não é aquilo. E todo mundo dizer, mas por que não aquilo? Aquilo é melhor. Olha as vantagens que tem aquilo. Mas eu não sei, eu quero ficar com isso aqui. Parece que não tem vantagem nenhuma. Mas é essa aqui que Deus está te inclinando. Isso é viver pela fé. Se você viver pelo que você vê ou pelo que você ouve, você vai fazer as escolhas erradas. Então Deus já antecipou isso, dizendo, ei, viva pela fé, viva pelos meus comandos, siga as direções e as instruções que eu estou dando. Não importa o vaso que está falando, não importa o meio que ele está usando, só siga as direções que ele está dando. Glória a Deus. Aleluia. Eu também estou seguindo as direções que ele está me dando, amém, irmão? Eu vim com uma administração ali pronta, mas o Senhor foi mudando algumas coisas e eu estou buscando a direção dele. Então, ande pela sua fé. Valorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não olhe para a embalagem, não olhe para o natural. Siga as orientações que vêm por dentro. A Bíblia fala que quando nós devemos ser guiados pela paz. Irmãos, eu não sei fazer. Busque paz. Tem paz? Segue. Não tem paz? Para. Não anda. O pastor Luiz, ele falou algo muito interessante. Ele fala, deixa eu lembrar, agora fugiu, sobre isso. Hã? Não é essa, é outra sobre direções. Eu vou lembrar, eu falo para vocês. Mas segue a instrução do Espírito. Fica na paz. Se tem paz, você continua caminhando. Ele fala assim, lembrei. Ele fala, eu estou fazendo, vou fazendo as coisas na igreja ou na minha vida. Perguntando ao Senhor, Senhor, tudo bem? Deus não me responde nada. Quantas vezes você já perguntou e Deus não falou nada? Senhor, o Senhor não fala, eu preciso de uma direção, o Senhor não está falando. Deus está falando sim, a gente que não está prestando atenção às vezes. Ele fala, se ele não disse nada, é porque eu posso seguir. Quando não é para fazer, ele fala, aí eu paro, aí eu sinto uma sinalização. Então, se Deus não está falando nada, você vai seguindo. Buscando sempre, Senhor, é aí, Senhor, é aqui, Senhor, é desse jeito. Quando não for, ele vai dizer, epa, não vai por aí. Aí você vai ver o sinal vermelho. Então ele fala, eu não deixo de fazer, porque eu não tive uma resposta clara. Não faz. Ele ainda faz aquela voz de locutor dele, né? Porque ele fala que é a série que tinha. Ele não fala isso, ele fala, eu vou seguindo. Quando Deus não quer que eu faça, ele trata comigo, aí eu paro. Então não pare de fazer o bem. Continue avançando. Quando for para mudar os seus caminhos, as suas colheitas, as suas direções, Deus vai falar. Ele não vai deixar errar. Por quê? Porque você não tem consagrado a sua vida a Ele. Você não tem dito, Senhor, faz a tua vontade, Senhor, me guia, Senhor, não me deixa errar, Senhor. Se você tem orado, irmãos, Ele está te ouvindo e Ele está te guiando. Você precisa confiar que Ele está te guiando. E continue caminhando. Porque tem gente que, eu não vi nada, eu vou parar aqui, não vou fazer nada. E Deus está dizendo, se você não fizer nada, eu também não posso fazer nada. Porque você que tem que caminhar, eu só vou pegar junto. Então avance. Use a sua fé. Não esmureça. Não esmureça. Irmão, mas já fiz tanto. Continue mais um pouco. Se está difícil, pede ajuda. Pede ajuda ao Espírito Santo em primeiro lugar. Pede ajuda ao Senhor. Pede ajuda a conselheiros. Escolha bem os seus conselheiros. Mas Deus deixou pessoas para te aconselhar. Você sabia que os pais são os primeiros conselheiros? Mas eles não são cristãos. Mas a Bíblia não diz que eles não podem aconselhar ou você não deve obedecê-los porque não são. Eles têm sabedoria do alto para isso. Mesmo eles não sendo cristãos.
Aí você vai analisar, segundo a palavra, os conselhos, ainda que seja até de um cristão. Isso condiz com o que a palavra me diz? Às vezes nós sofremos, irmãos, porque nós mesmos somos orgulhosos e não queremos conversar com alguém. Tem um texto, eu tinha marcado ele aqui, deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não vou lembrar, ele está aqui, mas eu só marquei o texto, eu não marquei o que ele está dizendo. Mas você e eu devemos continuar perseverando. Você e eu devemos continuar crendo. Você e eu devemos continuar investindo naquilo que Deus nos chamou para fazer. Você não deve parar na sua fé porque as coisas estão difíceis, porque ficou dificultoso. Persevere até o fim. Não pare, não desista. A sua fé é preciosa. A sua fé é importante. As pessoas que Deus colocou do seu lado são preciosas, são importantes, são valiosas, estão ali exatamente para isso, para quando você precisar, elas estão ali. É para isso que Deus colocou as pessoas do seu lado. E eu não estou falando só da sua família, não. Porque Deus não colocou só os nossos familiares do nosso lado. Deus colocou amigos, Deus colocou pastores, Deus colocou alguns líderes, Deus colocou alguns conselheiros, amigos mais chegados que irmãos. Deus colocou pessoas. E porque nós, às vezes, estamos tão orgulhosos, nós acabamos não querendo conversar com essas pessoas que poderiam nos ajudar, que poderiam nos assistir em algumas dificuldades. Então, avance. Não pare e não desista. Prossiga até o fim, irmãos. O texto que eu ia ler, ele falava sobre isso, sobre o orgulho. Às vezes a gente deixa, por causa do orgulho, a gente perde algumas coisas. Porque eu não quero ir falar para minha irmã que eu estou com essa dificuldade, ou que eu não consigo fazer isso ou aquilo. Acho que é Tiago que fala, para confessarmos as nossas culpas uns aos outros, não é isso? Tiago, acho que é 5, alguma coisa assim. Interessante que o texto fala que a cura é quando a gente vai conversar com alguém. Porque Deus vai usar aquela pessoa para abençoar a minha vida, assim como eu vou ser usada para abençoar a vida de outro. E isso se chama fé também. Porque você precisa de fé para fazer o que Deus pede para fazer. Então, ande pela sua fé. Não negocie a sua fé. Irmãos, há tantas coisas para a gente poder negociar a nossa fé. É tantos convites, é tantos atrativos. E deixa eu te falar, não são coisas pecaminosas, não. Tem algumas que são. Mas aí é fácil, para quem já conhece a palavra, opa, isso é pecado. E para aquelas que não são pecado? Isso eu posso fazer, não é pecado, e aí a gente está negociando a nossa fé. Os nossos princípios, porque viver por fé, irmãos, é viver por princípios. É dizer, eu não vou fazer isso porque eu amo ao Senhor. Eu não vou andar por esse caminho porque eu amo ao Senhor. E não é porque aquilo é um caminho de pecado, mas é porque o Senhor é mais precioso e mais importante. Porque Ele está acima para mim. Então, não negocie a sua fé. Tem um grande galardão. Tem uma grande colheita à sua espera. Os campos já estão prontos para que você colha. Só que precisa trabalhar. Jesus estava falando de trabalhadores para a sua obra. Então, tem coisas para você e eu colher, mas você precisa trabalhar, exercer sua fé. Perseverar na sua fé. Porque em Hebreus 11, que nós lemos, se você ler antes, ele está falando de pessoas que estavam parando e retrocedendo. E ele vem dizendo, olha, persevere, ande pela fé. Ele está falando de perseverança.
A gente usa para falar de fé, e é verdade, mas ele está falando de perseverança daquele povo, o povo de Hebreus. Então, persevere. Não pare, não desista. Vai bater desânimo? Vai. Bate em todos nós aqui. Tem ninguém que fica fora de um dia e está desanimado de alguma coisa. Isso não é só na igreja, em qualquer área da sua vida. Só que nas outras áreas, você coloca força e eu também. Ninguém para de ir para a escola, para a faculdade, porque paga caro. Ninguém para de trabalhar, porque vai ficar desempregado, precisa comer. Ninguém para dessas coisas. Porque o próprio sistema também te força a perseverar nessas coisas. Mas nas coisas do Senhor, é por fé, por liberdade. Então, você vai ter que colocar força na sua carne e dizer, eu não vou parar, eu não vou deixar a frieza entrar, eu não vou desistir, eu vou avançar. Eu vou sozinho, eu vou com a minha família, eu vou com uma multidão, mas eu vou continuar. Eu vou. Eu vou. E como eu disse, não importa se você vem sozinho, mas você pode arrastar uma multidão. Você pode salvar e ajudar uma multidão. A gente estava estudando sobre Esther, eu e minha filha. E sabe, Deus só usou Esther para salvar um povo inteiro. Uma nação inteira. Deus usou Noé para salvar a humanidade. Deus usou Jesus para salvar nós. Deus quer usar você, na sua fé, na sua perseverança, se você não desfalecer, para salvar a sua casa, a sua geração e a próxima geração. Então, eu convido você a perseverar, a avançar, a não desistir, a fazer mais, ao contrário. Esse ano eu produzi isso, isso e isso, pois o ano que vem eu vou dobrar. Amém. Eu vou triplicar. Vai ser fácil? Não, vai ter esforço. Mas todo esforço tem resultado. Quem vai para a academia aqui? Pois é. Quem vai para a academia, tem esforço, irmão? Vai aumentando o peso cada vez ou fica sempre com o mesmo peso? Cada vez tem que aumentar o peso. Mas o resultado cada vez é melhor. Então, se você trabalhar mais a sua fé o ano que vem, seus resultados vão ser melhores. Mas não tem como ter resultado ficando no sofá, né? De academia, você vai ter resultado, né? Das gordurinhas. Então, use a sua fé. Exerça, não pare, avance. Faça mais no próximo ano. Eu confessei, eu orei, eu ajudei. Pois é, vou fazer mais. Vou ajudar mais. Vou ver o que eu posso fazer de diferente. Quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Ou não fazendo nada? Não existe. Nem no natural. Chegou o tempo, irmãos, de a gente arregaçar as mangas e dizer, Senhor, eis-me aqui de verdade. Até aqui eu fiz, Senhor. Mas eu posso fazer mais. E todos nós podemos dar mais. Mas eu já sou tão ocupado. Mas quando a gente quer, a gente abre espaço na agenda. A gente ora no banheiro, a gente ora de madrugada, a gente ora andando, a gente ora até às vezes dormindo. Está dormindo, daqui a pouco você já eita, acordei orando. Alguém aqui já acordou orando ou louvando, não é? De repente, cara, eu não estava dormindo, acordei. Então, a gente pode fazer mais. Está na hora de você sair do lugar de conforto. Porque fé não vai te deixar confortável. Fé não vai te deixar confortável. A fé vai te colocar em movimento. A fé vai te fazer esperar. E isso não é confortável, estar esperando alguma coisa há muito tempo. 5 minutos é fácil. Né? Coloca lá no micro-ondas, aperta lá, 30 segundos, pá. Mas colocar no forno e esperar assar, e olha lá, ainda não está pronto. Já tem 1 hora e ainda não está pronto. Demora, é paciência. As coisas naturais nos ensinam as espirituais, viu, irmãos? Então, ande pela sua fé, exerça ela, persevere ou tenha paciência. Nesse tempo, vigie a sua própria boca, não murmure. Não olhe para as embalagens, receba os presentes que Deus te dá.
Cultive eles. Porque amigos, irmãos, mais chegados que irmãos, não se encontram hoje tão fácil. Mas é possível. Só que nós não queremos, só queremos às vezes ter os amigos. Nós devemos ser esses amigos. Pessoas confiáveis. Valorize a sua família. É cheia de problema, igual a minha, mas é minha. Dá trabalho, tem dificuldades, ferro arranhando ferro? Mas é a sua família. Se você não se dá bem com ela, que você nasceu, cresceu e viveu a maior parte da sua vida, irmãos, vai ser difícil. Lidar com o casamento, com os filhos, no trabalho. Então, o lugar de treinamento é dentro da sua casa. Esse é o seu lugar de ser treinado. E não queira treinar os outros, treine a si mesmo. É lá. Valorize os seus amigos, valorize o seu patrão. Mas o cara é muito ruim, mas ele está pagando seu salário. Ele te achou bom, por isso que ele te contratou. Valorizou você. Quantas entrevistas você fez e as pessoas, não, esse fulano não. Valorize quem Deus colocou do seu lado. Valorize os intermediários. Intermediários? Tem pessoas que só passam na nossa vida. Essas pessoas elas devem ser valorizadas e muitas das vezes a gente até esquece. Mas sem elas, às vezes a gente não chega onde deveria. Como eu falei, a gente está estudando sobre Esther. Esther foi até o rei. Mas ela só foi. Claro, Deus tinha um plano para ela. Mas porque ela ouviu uma instrução de um servo. Ela poderia dizer, eu sou um servo. Mas ele deu uma instrução para ela, a não levar nada. A não ser o que ela levou só o que ele indicou para ela. Egai. Aí você lê lá a Bíblia no livro de Esther, você vai ver. Porque as outras levavam um monte de coisas que elas poderiam ir até o rei com aquelas coisas. Paulo, o irmão estava falando esses dias, de Ananias a Paulo. Mas eu me lembrei também de Barnabé. Porque Paulo já estava pregando, mas ninguém acreditava que ele tinha virado discípulo. Então Barnabé foi o intermediário e disse, não, eu vou te levar até os discípulos mesmo. E aí, depois disso, Paulo começou a ser reconhecido como cristão. Até então, as pessoas tinham medo dele. Não acreditavam muito. Será que ele se converteu mesmo ou isso é fachada para nos prender? Então, Deus vai usar pessoas que não vão passar pela nossa vida para nos abençoar. E deixa eu te falar, talvez você também vai passar por vidas de pessoa para abençoar elas. Então, não perca a oportunidade de abençoar elas. Com palavras, com ações, com presentes. Da maneira que você puder ajudar. Porque tem pessoas que a gente só vai passar uma vez na vida. E qual é a marca que você vai deixar? A marca de Cristo ou a do mundo? Tem pessoas que a gente vai encontrar mais vezes. Mas ela pode dizer, eis aí um verdadeiro israelita, como Jesus disse. Ou ele vai dizer, misericórdia, eita, não quero mais atender esse povo por aqui. Então você vai passar por pessoas. E você pode marcar essas pessoas. Decida as suas sementes. E marque elas com a semente certa. Toque nelas pela sua fé. Deixe as impressões digitais de Cristo nessa pessoa. Você não sabe se vai voltar a ver elas. Mas a sua parte você fez. Se ela partir ou se ela ficar, ou se você partir ou se você ficar, não importa. Cristo foi pregado. Através das suas ações, das suas palavras, dos seus presentes, das suas atitudes, do seu modo de se comportar e viver. E às vezes você só passou por elas. Sabe, pessoas que às vezes você fala, estou desempregada, e a pessoa, eu conheço um emprego. E ela só falou isso na sua vida, te empregou e depois você não teve mais contato com aquela pessoa. Foi alguém que te abençoou. Seja grato por elas. Ore, Senhor, obrigado por todas as pessoas que da minha vida já passaram para me abençoar. Investiram de alguma forma na minha vida. Porque foram presentes de Deus para você.
Foi as conexões divinas que você não sabia, que você não conhecia. Mas Deus fez as conexões exatas que você e eu precisávamos. Seja grato. Um coração agradecido faz toda a diferença. Amém? Você pode ficar de pé?